Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde? Esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center, odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt. E Lapa Reforço de Fundações, o fim das trincas e rachaduras aí na sua casa, hein? Ligue 33040334, fale com quem conhece do assunto. Lapa Reforço de Fundações. Conexão de hoje chega para falar sobre trânsito. Vamos falar sobre vítimas de trânsito. Aliás, esse é um tema que a gente, de maneira recorrente, aborda e discute aqui no nosso Conexão, porque realmente é algo que não para. E o pior, ultimamente é algo que tem tirado muitas vidas. E isso tem nos preocupado, nos chamado a atenção. Por isso, a gente convidou mais uma vez para estar aqui com a gente o Marcos Farto, que é especialista em trânsito, para falar exatamente sobre este assunto. Em especial, a gente vai falar um pouco dessas vítimas, né, que perderam suas vidas recentemente no trânsito, seja em Marília especificamente ou até mesmo na nossa região. Farto, obrigado pela presença mais uma vez. É sempre uma honra te receber aqui no programa Conexão. Boa noite, Marcos. É sempre gratificante poder estar com esse público que sempre acompanha a sua programação, e é um público que dá atenção realmente, são formadores de opinião, e nós sabemos da necessidade gritante que o trânsito hoje tem, de pessoas que possam expressar a opinião e, mais do que viver uma utopia, criar e viver a prática dessa necessidade de segurança. Nós sabemos que o trânsito brasileiro é um dos mais violentos do mundo, vergonhosamente falando. O Brasil, com toda essa magnitude, com toda essa expressividade, infelizmente se percebe que é o que menos investe em segurança viária. Embora um ou outro governo possa dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, na verdade nada passaram de obras eleitoreiras, né? Obras que fazem um momento, a iminência de uma reeleição, pavimenta-se uma rua, faz-se adequação a uma rodovia, mas o nosso povo está sendo sacrificado todos os dias nas ruas desse país e pouca gente dá atenção a isso, Marcos. Até vejo, fora do contexto, muitos gestores, muitos prefeitos olham o trânsito apenas como uma opção de voto. Trânsito, ele aparece, e ele aparece de acordo com o investimento. Se há investimento, ele aparece com obras, olha, foi feito isso, foi feito aquilo. Se ele aparece de maneira negativa, pela falta de investimento, pela preocupação com o que a população vai achar, a gente encontra sepultamentos, que em Marília, e isso não é vergonhoso, mas é lastimável dizer, em 10 anos, em 8 anos, de 2010 para cá, eu fiz um levantamento, já somam 253 vítimas fatais no nosso trânsito, aproximadamente isso. E só esse ano foram 25 vítimas fatais. O que dizer a essas famílias? O que dizer a essas mães, pais, a esses filhos que estupidamente perdem alguém do convívio social, iminência de festa, Natal, Ano Novo, aniversário, momentos festivos que são arrebatados pela violência, a sensação de impunidade, o ato de deixar fazer, preocupado com o que vão falar, quando na verdade nós temos a necessidade de fazer. Eu não tenho que me preocupar com o que vão falar, eu tenho que fazer. Quando um pai educa um filho, ele não pergunta se o filho quer aquilo, ele tem o dever de educar o filho para a vida, mas hoje tudo está sendo terceirizado, né? A educação dos filhos é terceirizada para a escola, a educação do trânsito é terceirizada a cargos eleitoreiros, e assim a gente vai percebendo que as nossas vidas estão sendo arrebatadas, infelizmente. Exatamente, você falou muito bem aí, lembrou o seguinte, né, Farto? A gente percebe que existem algumas medidas que precisam ser tomadas e muitas vezes são medidas que não agradam a todos, mas que são extremamente importantes, que podem começar a minimizar esse problema. Falando especificamente dessas mortes, nós temos várias situações, né, dentro do trânsito, mas eu queria falar com você o seguinte:
no seu entendimento, o que a gente pode fazer, porque a gente fala nessa questão do investimento público e tal, a gente, claro, nós precisamos ter ruas adequadas, é o primeiro ponto. Você ter uma cidade esburacada, é óbvio que você vai aumentar o índice de acidentes, indiscutivelmente, né? Até mesmo o mais atento acaba cometendo um lapso em alguma situação e pode ter a sua vida colocada em risco, principalmente os motociclistas. Agora, não só isso, né? Quer dizer, essa questão da educação, né? Essa questão da fiscalização também, que a gente reclama tanto, né? Ninguém gosta de ser multado, todo mundo fica bravo em ser multado, né? Aí quando se pensa em multar, logo vem a história, a indústria da multa e tal. Quer dizer, mas será que não é possível a gente fazer isso de uma maneira séria, de uma maneira realmente muito profissional, eu diria, a ponto de que as pessoas entendam de que realmente, se você cometeu aquela infração, você vai ser punido. E você não vai ser punido por algo que você não cometeu. É possível hoje, existe um sistema de fiscalização em que a própria sociedade possa, entende, uma fiscalização que seja fiscalizada pela população. Existe isso ou não? Olha, Marcos, essa pergunta é difícil, né? Não é uma pergunta difícil, é uma pergunta que tem respostas fáceis. Só falta a vontade. Vamos dizer assim, a começar pelo quadro. Você deve eleger pessoas técnicas para assumirem cargos dessa magnitude. Não é porque é o amigo do amigo, pessoa que entenda do assunto. Vamos falar de Marília primeiro. Tá. O trânsito de Marília ele já está saturado há anos. O trânsito de Marília ele sofre oscilações por opiniões. Então, é a opinião de um legislativo, é a opinião de um empresário, é a opinião de um veículo de comunicação. Então, tudo se muda no cenário porque vem a opinião diversa de quem de fato deva entender do assunto. Não desmerecendo os quadros atuais. Mas é uma questão que eu preciso me convencer. Marcos, vamos supor, eu sou aqui o entrevistado, eu não sou entrevistador. O entrevistador compete a você que é técnico nessa matéria formalizar as perguntas que eu, como entrevistado, saiba fazer. Agora, você coloca à frente de departamentos, pessoas que não têm conhecimento técnico. É claro, elas vão fazer o melhor dentro daquilo que elas conseguem, que elas conhecem. Então, você vai exigir demais de quem não tem tanta dimensão técnica para dar essas respostas. E aí você vê uma cadeia de falência, mas você quer um bode expiatório. E hoje, vamos dizer assim, em Marília, o que precisa em Marília? Marília precisa de uma ação, uma força-tarefa. Hoje nós estamos num momento que é necessário ter atitude e não boa vontade. Boa vontade todo mundo tem, mas é preciso ter atitude. Quando a gente fala, por exemplo, de educação, vamos há 10, 15 anos atrás, quando existia o programa Viva Feliz. Eu não vou falar do gestor da época, não me interessa. O que interessa aqui, a pauta é trânsito. Naquele momento, existia-se um vínculo de cumplicidade entre entidades e órgãos. Você via Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Rotary, maçonaria, instituições empresariais, associação comercial, um grupo elitizado, SESC, Senat, autoescolas, um grupo que entendia do assunto e que gostava de participar. Eles se reuniam e faziam pautas de trabalho e nessas pautas havia-se o quê? Um trabalho dimensionado, um trabalho maior, amplo para a cidade de Marília, onde o munícipe ele era privilegiado, o munícipe ele era contemplado com uma fiscalização adequada ao momento, com uma divulgação de campanhas. Hoje você não vê mais isso. Por quê? Por que aquele projeto caiu? Isso na minha opinião, Marcos. Caiu porque ele se tornou uma moeda política. Fizeram num projeto que foi extraordinário. Aqui em Marília foram feitos congressos nacionais. Vieram pessoas do país palestrar aqui e tudo. Quando perceberam a dimensão, o alcance que esse evento causou, que esse programa causou, algumas pessoas tentaram se valer dele para virar moeda política. E o nosso empresário, os nossos líderes, né, vamos dizer assim, dessa matéria, não querem isso. Eles querem trabalhar, não querem ser apenas um cartão de visitas para que políticos se elejam. Ao contrário, eles querem agir de maneira a preservar vidas. E quando perceberam que isso estava acontecendo, abriram mão de participar. Então, infelizmente, aquele projeto caiu já faz mais de 10 anos. E eu venho já conversando com vários dirigentes, frentes da Indub, aciona novamente, tenha a humildade de
novamente concitar esse público, pessoas que estão com vontade de trabalhar para preservar vidas. Não é simplesmente fazer uma campanha tímida, uma entrega de panfleto ou uma palestra numa escola. Marília tem 250 mil habitantes, tem mais de 150 mil veículos, tem um público flutuante. Nós temos as universidades que trazem pessoas do país inteiro para cá. Então, nós temos que ter um trabalho cadenciado de uma magnitude ampla, a fim de que de atingir esse público de uma maneira mais ampla, mais, vamos dizer assim, mais expansiva, mais explícita, né? E não deixar, claro, de fazer essa panfletagem, isso é muito importante, mas Marília clama já por algo maior e tem condições de fazer. Só basta ter um pouco de humildade, dirigibilidade e falar, vamos fazer e ponto final. Agora, nessa mesma linha, nessa mesma vertente, Marcos, a fiscalização. Não adianta eu ter campanhas macros, não adianta reunir um time único de profissionais líderes da nossa sociedade mariliense, até da região, para elaborar projetos e estratégias para evitar mortes e fatalidades, né, praticamente no trânsito, se não for feito um trabalho de garimpo, de fiscalização com severidade. Ou seja, um exemplo, eu viajei nesses últimos 2 meses, o estado, viajei, graças a Deus tive o privilégio de viajar outras cidades dando cursos, e eu falei para os diretores daquelas cidades, fazer um trabalho, por exemplo, uma campanha aqui em Marília, o que eu sugeri lá, durante 30 dias, uma campanha para motociclistas, olha, usem a viseira, prendam a cinta jugular, velocidade, respeitem a sinalização durante 30 dias. No 31º dia, enquanto tem bambu, lá vai flecha, como diz o nosso representante lá. Então, a mesma coisa, o motociclista desrespeitou, autua, até ele aprender que ele tem que respeitar. Então, a punição da multa também é educativa, porque ele vai sentir no bolso a irresponsabilidade que ele comete, que vai trazer para ele um prejuízo fatal, vai trazer para a família de alguém uma fatalidade, ou ele pode se envolver num acidente, perder uma perna, um braço, ficar cego, ir para uma cadeira de rodas. Então, a punição multa também tem essa finalidade de fazer com que a pessoa repense se aquele comportamento valeu a pena ou não. Então é importante aliar esses dois polos, Marcos. Com certeza. Aliás, eu até mencionava essa questão da fiscalização aqui, porque a gente percebe assim, que em todas as cidades que se tem esse tipo de trabalho, de fiscalização, a gente vê até que, com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumando com aquilo e até essas críticas acabam sendo diminuídas, desde que não haja nenhum tipo de exagero e tal. Sim. E aí eu acho assim que, de repente, um conselho de trânsito do município, enfim, formado por gente, por vários setores, como você falou aí, um rotariano, um do Lions, um da maçonaria, o outro da associação de amigos do bairro, enfim, sim, gente que acompanhe essa questão da fiscalização. Formadores de opinião. E que ateste realmente a idoneidade do serviço e tal, porque aqui não adianta também a gente querer colocar taxar ninguém de santo nesse país, num país que a gente tem todos os motivos para desconfiar até da sombra. Né? Quer dizer, então é aquela coisa, cachorro picado, cobra tem medo de linguiça, né? Sim. Então a gente fica realmente preocupado com qualquer situação que possa ser lesiva a nós e ao nosso bolso. Mas a grande verdade é que falta realmente a fiscalização. Eu não sei se um radar, eu não sei se um trabalho, não cabe mais a polícia militar multar, é um órgão municipal. Como é que? Não. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta para falar sobre isso, porque eu acho isso interessante, né? Quando nós tínhamos uma polícia militar mais presente nessa questão do trânsito, parece que a coisa, eu não sei se naquela época o trânsito era inferior, não sei, mas a verdade é que hoje a gente sente falta, porque a gente vê cada barbaridade, é uma atrás da outra, um absurdo, a gente vai falar disso já, depois do intervalo aqui no programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga, eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, e a companhia também sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações. O fim das trincas e rachaduras aí na sua casa, hein? Lapa Reforço de Fundações. Ligue 33040334. Você de toda a região pode ligar e fazer aí um orçamento sem compromisso. Lapa Reforço de Fundações é o fim das trincas e rachaduras. A gente volta na sequência com Conexão falando sobre trânsito. Até já.